Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta, estamos começando agora mais uma edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, com informações, dicas e orientações para quem tem dúvidas na área da Previdência Social. Comigo já está aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral o professor e advogado especialista na área da Previdência Social, Paulo Bacelar. Professor Paulo, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. É sempre bom tê-lo aqui para levar essas informações tão importantes aos nossos ouvintes. Obrigado, Luzenor. Bom dia a todos. Bom dia, Luzenor. E estamos aqui à disposição para responder a todas as perguntas. Então vem a primeira pergunta. Socorro em Massapê. Sou deficiente visual, tenho prova da semente do Garantia Safra e outras provas da agricultura. Eu tenho direito a um benefício do INSS? Sim, Luzenor. Ela tem direito, se ela entrar com pedido de aposentadoria por invalidez, né, que primeiro ela precisa apresentar um pedido de auxílio-doença pelo sistema do INSS ou pelo telefone 135 e apresentar as provas quando fizer a perícia médica, e o INSS irá analisar se ela tem direito a um benefício permanente ou provisório. Eliandra, professor Paulo Bacelar, está em Pacajus. Minha mãe paga 5% como dona de casa, não tem nenhuma renda, mas tem uma pequena poupança e um cartão de crédito. Será que isso vai interferir no pedido de aposentadoria? Não. O que importa para o benefício ser concedido, para quem paga essa alíquota de 5%, a dona de casa, ela não tem uma renda declarada no CAD único. Se lá no CAD único não tiver renda nenhuma, ela vai poder se aposentar tranquilamente. Temos agora Hernando Matias em Fortaleza. Não consigo mais trabalhar. Gostaria de saber se posso dar entrada em algum benefício, pois tenho problema de saúde. Quando as pessoas falam que tem problema de saúde, professor Paulo Bacelar, qual é o caminho para conseguir um benefício na área previdenciária? Primeiro, Luciano, não está parando de contribuir, né? Está contribuindo. Está com problema de saúde, para de contribuir e consegue um laudo médico ou um atestado médico informando a sua doença, para que esse médico determine se aquela doença está incapacitando para o trabalho e que isso tenha no laudo, tenha no atestado médico essa informação de que ele está incapaz para o trabalho durante algum tempo. Aí o médico tem que dizer qual é o tempo, o período que ela precisa ficar parada, ela para de contribuir e dá entrada no INSS. E se o laudo também tiver que ela está incapacitada permanentemente, aí ela terá mais condições de ter o direito a um benefício. Maria de Fátima em Apuiarés. Tenho 60 anos de idade e 19 anos de contribuição. Gostaria de saber quanto tempo falta para eu me aposentar. E essas condições que a Maria de Fátima apresenta, que também são semelhantes a muitas outras pessoas, essa pergunta tem uma resposta do professor Paulo Bacelar que vai ser útil na vida de muitas mulheres. Luciano, se ela fizer 61 anos agora em 2021, ela teria condições de se aposentar em 2022, porque aí ela teria 61 anos e meio em 2022. Mas se ela fez 60 anos agora, em 2021, ela só se aposenta em 2023, quando tiver 62 anos de idade. Gisele em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, acompanhe com atenção esse pedido de ajuda da Gisele. Ela diz o seguinte: tenho uma filha autista que recebe o BPC. O pai dela só ajuda pagando o plano de saúde de maneira atrasada. Eu não tenho como trabalhar e a única renda é a do BPC. Posso colocar o pai dessa criança na justiça para eu ter direito à pensão para alimentar e garantir condições de saúde para essa menina? Pode ou não pode, professor Paulo Bacelar? Pode, Luciano, pode. E o valor da pensão alimentícia só vai gerar um problema no caso dela, se o INSS fizer uma revisão do benefício, se essa pensão alimentícia for declarada no CAD único e se ela ultrapassar 1/4 do salário mínimo ou for igual a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, se só mora a mulher, né, a mãe e a filha, ela não pode ter uma renda, das duas, não pode ter uma renda de R$ 256 ou acima disso. Então a pensão alimentícia teria que ser menor do que R$ 256 para poder não ter problema para ela. Maria Martins em Oroz. Trabalhei 30 anos e me aposentei aos 58 anos de idade.
Fiquei com um benefício no valor de R$ 1.500 e não tive direito mais a nada, FGTS, nada. Gostaria de saber o que devo fazer. Sou professora. Qual é a resposta, professor Paulo Bacelar? Esse valor menor é consequência da baixa idade que levou a dona Maria Martins a pedir a aposentadoria, já com 30 anos de contribuição? Perfeito, Luciano. A aposentadoria, né, antes da reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019, era levada em conta a média de contribuições de 80% dos maiores salários de contribuição desde julho de 94 e tinha o fator previdenciário se não atingisse a pontuação, que na época, em 2019, era de 86 pontos. Então, ela teria que ter a idade e o tempo de 86 pontos. Para a professora, reduz 5 anos nesse número, né? E ela tem fator previdenciário também incluído aí na aposentadoria da professora. Também o fator previdenciário é considerado para o benefício da professora. O caso do FGTS, aí ela teria que ver na Caixa Econômica se existe saldo do FGTS lá e se ela era empregada. Se ela trabalhava em empresa e a empresa não depositava o FGTS, aí ela pode entrar com ação trabalhista contra a empresa. Ozete em Pacajus. Minha esposa tem 51 anos de idade e trabalha há 30 anos como técnica de enfermagem. Deu entrada no pedido de aposentadoria, mas o pedido foi negado. O INSS negou esse pedido, alegando que faltam repasses do município. O que devo fazer? Qual é o conselho, professor Paulo Bacelar, nesse caso dos servidores públicos que batem a porta do INSS e não encontram o tempo de contribuição correspondente ao período que trabalharam? Principalmente nesses períodos de prefeitura, porque muitas vezes o segurado ele é contratado pela prefeitura, mas em um contrato ilegal, porque existem prefeituras com regime próprio de previdência e precisam contratar através de serviço de concurso público. Então, muitos contratos são considerados ilegais pela justiça, né? E esses contratos podem ser que a empresa, que as prefeituras não façam os repasses. Não é que indeferiu porque não contribuiu, é indeferiu porque ela não fez as informações daquele vínculo, porque somente com a informação do vínculo dá para a pessoa se aposentar. Nesse caso, a pessoa deve entrar com ação contra a prefeitura, para que a prefeitura possa incluir no sistema do INSS aquele vínculo e ele poder se aposentar. Quero registrar aqui a audiência de quem nos acompanha pela FM 107.5 na região metropolitana de Fortaleza, Cascavel, Pindoretama, Beberibe, Horizonte, Aquiraz, Eusébio, Pacajus. Como foi essa pergunta aqui da Ozete, ou do Ozete, melhor dizendo, que nos acompanha, repito, pela FM agora 107.5. Também ouvindo a 107 está o Jonas Andrade em Pindoretama. Tenho 44 anos de idade e trabalho como técnico em radiologia há 13 anos. Vou me aposentar com 25 anos de contribuição? Com aposentadoria especial? É possível, professor Paulo Bacelar? Infelizmente não, Luciano. Somente com 25 anos hoje, né? Tem que ter a idade mínima de 61 anos de idade para ele poder se aposentar. Vamos subir a Serra do Maciço do Baturité. No friozinho de Aratuba está a Aparecida. Gostaria de saber se a minha tia, aos 65 anos de idade, terá direito à aposentadoria. Ela nunca pagou o INSS e há muitos anos trabalha como doméstica. Quais os procedimentos para a minha tia tomar para se aposentar? No caso, o registro aqui da Aparecida é que a tia trabalhou durante muito tempo como doméstica e, pelo jeito, professor Paulo Bacelar, não teve carteira assinada. Perfeito. Ela tem duas opções. Ou ela entra com ação trabalhista contra os patrões, né? Para que ela possa reconhecer aquele vínculo e ela, se tiver 15 anos de contribuição, mesmo ela não tendo contribuído, mas com o reconhecimento do vínculo, ela poder se aposentar com 15 anos, 65 anos de idade, ela já tem a idade mínima, ou então ela desistir desse processo judicial e requerer um benefício assistencial ao idoso, o BPC ao idoso, mas aí ela precisava ter uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo e ela tem que ser cadastrada no CAD único com todas as pessoas que moram na sua residência para ser apurada a questão da renda familiar. Então, Aparecida, essa é uma boa orientação do professor Paulo Bacelar, aos 65 anos de idade, desde que atenda a essas exigências de renda, a sua tia poderá solicitar um BPC, que é o benefício de prestação continuada. Soares Holanda em Itapajé, tenho 56 anos de idade e 22 anos de carteira assinada, sendo que a última assinatura foi em 2007, ou seja, professor Paulo Bacelar,
há 14 anos. Estou morando no interior e irei trabalhar na agricultura. Com quantos anos de idade posso tentar a minha aposentadoria? 56 anos de idade, dever de casa feito com 22 anos de contribuição. É esperar a idade chegar, professor Paulo Bacelar? Exato. Ela pode até juntar esse período. Ele, no caso, Soares. Pessoa. O Soares, ele pode até entrar com pedido de averbação de tempo rural com urbano, mas mesmo assim ele precisa ter os 65 anos de idade, aí vai ter que esperar mais um pouco. Agora, a vantagem para o Soares, ao contribuir para a Previdência Social, é que ao longo do tempo que ele esperar pela aposentadoria, tem todas as garantias de coberturas do INSS. Se ele continuar na agricultura, que ele está dizendo, né, que vai trabalhar na agricultura, e aí você já pode fazer uma questão preventiva, de pegar e juntar toda a documentação de agricultura, comprou uma semente, recebeu alguma coisa do governo, um bolsa safra, e juntando para poder, na hora do pedido, não ter problema dele não ser considerado segurado na data da aposentadoria. Você tem uma linha direta com o nosso jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Aqui você tem a resposta que você mais precisa. A Cibele, professor Paulo Bacelar, está em Viçosa do Ceará, ouvinte da FM 94.9 e reafirmou uma dúvida, mas ela confessa que mandou a mensagem com a informação incompleta. Ela diz o seguinte: desculpe, não fiz a pergunta completa. Trabalhei em uma empresa durante 5 anos e fui demitida em dezembro de 2019 por ter tido um filho e engravidei novamente. Eu perguntei a vocês e a resposta foi a de que tinha direito a 2 anos. Tive meu bebê no dia 11 de julho de 2021 e fui ao INSS entrar com o pedido de licença maternidade e lá disseram que tinha que esperar esses 2 meses para poder dar a entrada no INSS. Deu para compreender, professor Paulo Bacelar? Ou se não foi compreensível essa exposição da Cibele em Viçosa do Ceará, você pode expor quais são as condições que as mulheres podem ter direito à licença maternidade, ao benefício ao salário maternidade. Zanlo, eu lembro bem dessa pergunta. E ela perguntava, que bom, professor Paulo, eu lembro bem, e ela perguntava que o INSS disse que ela precisava esperar 2 meses para poder dar entrada no INSS. Eu continuo dizendo que não precisa esperar isso. Da data do parto, ela pode requerer o benefício dela do salário maternidade. Não existe prazo de espera para a pessoa dar entrada no benefício. Teve um fato gerador, teve o salário maternidade, a pessoa teve um parto, da data, eu até disse isso, da maternidade ela já podia agendar o pedido do salário maternidade dela, né? E ela tem 5 anos para requerer esse benefício. Então, o prazo é de 5 anos, mas ele começa a contar da data do parto. Então, Cibele, olha, essas informações do professor Paulo Bacelar são dadas por quem entende tecnicamente. O professor Paulo Bacelar já teve uma longa passagem pelo INSS e analisou muitos pedidos nessa área. Então, siga esses conselhos, volte a bater a porta do INSS e pedir o seu benefício, que é o salário maternidade. Mais uma pergunta de Pindoretama, também ouvinte da FM 107.5, Antônio. Tenho 65 anos de idade e 12 anos de contribuição. Posso pedir o BPC, professor Paulo Bacelar? Pode ou não pode? Pode, Luciano, porque ela tem 12 anos o apenas. Antônio, ele tem 12 anos apenas e não tem como se aposentar. Mas aí o que ele pode fazer? Requerer o BPC, ele tem que ter uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo, né? Cadastrado no Cade Único, e ele pode continuar contribuindo esses 3 anos que faltam como facultativo no Código 1473, no valor de 11% do salário mínimo, pagando por mês esse valor, até completar os 15 anos, ele poder pedir a transformação do BPC para aposentadoria. Aqui você, ouvinte internauta, tem uma linha direta para tirar as dúvidas na área da Previdência Social. Anote aí, está na tela. Você que nos acompanha pela internet é o 085 99273 4353. Quando você escrever o texto, diga em que cidade você se encontra. Agora, resposta para o Cleiton em Juazeiro do Norte. Professor Paulo Bacelar,
ele faz a seguinte narrativa. Meu cunhado morreu de Covid. Ele tinha 48 meses de carteira assinada, ou seja, 4 anos contribuindo para a Previdência Social. Eu gostaria de saber se minha cunhada tem direito a algum auxílio. Olha, senhor, depende se ele está ainda continuando contribuindo, aquilo que você falou sempre, né? Não adianta ter 48 meses de carteira assinada se a gente não sabe se ele era segurado na data do óbito. Então, precisava ver até quando ele contribuiu para saber se a família teria direito à pensão por morte. Entendi a sua explicação, professor Paulo Bacelar. Quer dizer que não bastava para o cunhado do Cleiton ter contribuído durante 4 anos para a Previdência Social, para a viúva ter direito à pensão. Mas o que importa aqui é o período, o intervalo entre o fim da contribuição e o óbito. Exatamente. Nesses casos, professor Paulo Bacelar, quanto tempo as pessoas podem deixar de contribuir, ou podem ficar sem contribuir e, no caso de óbito, deixar a pensão para o cônjuge ou para os filhos? Nesse caso, se é 48 meses como carteira assinada e ele recebeu o seguro-desemprego, ele vai manter a qualidade segurada dele por 24 meses a partir da data da demissão. Então, ela vai precisar pegar a carteira de trabalho dele, ver qual é a data de demissão e contar 24 meses dali para frente, 2 anos. Se ele recebeu o seguro-desemprego. Se ele não recebeu o seguro-desemprego, por exemplo, ele pediu demissão e não recebeu o seguro, aí esse período muda para 12 meses, muda para menos, né? Passa de 2 anos para 1 ano apenas, que a gente chama de período de graça, que é o período em que a pessoa continua segurada da Previdência após a última contribuição. Então, Cleiton, importante essa explicação de forma bem didática, dada pelo professor Paulo Bacelar. Você, Cleiton, que nos acompanha pela FM 106.5, a nossa Sonzum Grande Cariri, estão aí os conselhos e os esclarecimentos dados pelo professor Paulo Bacelar. Dutra, em Baturité, ouvinte da 93, FM Maior. A Caixa Econômica fala que eu posso fazer minha prova de vida na data do meu aniversário. O que devo fazer? Ele precisa ver qual foi a data da última prova de vida que ele fez. O que vale é 1 ano após a data que você fez a última prova de vida. Francineuda, em Umirim. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a receber um benefício, porque sou doente da coluna e não posso trabalhar. Francineuda, eu abri o programa de hoje com o professor Paulo Bacelar falando justamente, questionando em quais condições, com problemas de saúde, as pessoas podem pedir benefício à Previdência Social. E o professor Paulo Bacelar vai retomar esse tema, respondendo agora a sua dúvida. Luciano, a reforma da Previdência mudou até o nome do benefício de auxílio-doença para auxílio por incapacidade temporária. Então, na verdade, o nome era auxílio-doença, mas, na verdade, o benefício era concedido não para quem tinha uma doença, mas para quem tinha uma incapacidade. Por isso que esse nome foi alterado. O auxílio-doença passou a se chamar benefício por incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez passou a se chamar benefício por incapacidade permanente, né? Então, para ela ter direito a um benefício, ela precisa estar incapaz de exercer o seu trabalho. E aí, por isso, precisa ter um laudo médico ou atestado médico informando qual é a doença dela, o CID daquela doença, que tem que estar constando no atestado, e também se ela tem incapacidade temporária, portanto, por algum tempo, ou se ela tem incapacidade permanente. Tudo quem vai dizer é o médico, é o laudo médico, que ela vai ter que dar entrada no benefício. Então, você quer dar entrada no benefício? Acha que não tem condições de trabalhar, a primeira coisa a fazer é ir ao médico, solicitar um atestado médico ou um laudo mostrando que você está incapaz, e aí sim você vai dar direito, você vai dar entrada no benefício e vai ter direito àquele benefício. Muitas pessoas, Luciano, que estão incapazes, não têm seu direito garantido porque não se preocupam em ter documentação que prove essa incapacidade. Então, dá entrada com benefício com um atestado qualquer, não faz uma análise com um especialista, então ele vai ter as provas incluídas no processo de forma indevida, e aí por isso muitas pessoas que têm direito acabam não tendo a concessão de um benefício por causa disso. Nós estamos no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A linha direta do Jornal Alerta Geral é o 085 99273 4353. Maria, na cidade de Russas, professor Paulo Bacelar, ouvinte da 98.5. Trabalhei 6 anos de carteira assinada. Com quanto tempo posso me aposentar?
fala da idade e do tempo de contribuição, professor Paulo Bacelar. Maria, mulher se aposenta com 62 anos de idade e homem com 65 anos de idade, ambos com pelo menos 15 anos de contribuição. Então, você tem 6 anos trabalhando, precisa completar mais 8 anos, que é para ter direito à aposentadoria aos 62 anos de idade. Mais uma dúvida, Cícero em Aracati, tenho 59 anos de idade, minha documentação de casamento e título de eleitor tem como profissão agricultor. Minha esposa é aposentada como agricultora. A partir de 2001, passei a trabalhar de carteira assinada como serviços gerais. Queria saber se já posso dar entrada na minha aposentadoria. Gostaria de saber se posso optar por qualquer um dos dois, ou seja, atividade rural ou urbana. Não, Luciano, não pode optar. O segurado especial, né, que é o trabalhador rural, ele se aposenta como trabalhador rural se tiver 15 anos de exercício da atividade rural. Se ele tiver que juntar um tempo, ele não pode optar entre um e outro. A aposentadoria urbana também teria que ter 15 anos trabalhando como trabalhador urbano e 65 anos de idade. O rural com 15 anos de atividade rural com 60 anos de idade, o homem. E a mulher com 55 anos de idade rural e 62 anos de idade como urbano. Mas ele pode juntar o período urbano e rural para completar os 15 anos. Mas assim mudaria para 65 anos de idade o homem e 60 anos de idade a mulher. Mais uma dúvida, Daniele, também em Russas. Trabalhei como professora contratada durante 12 anos pela prefeitura e sofri um acidente agora em 2022. Em 2020, em 2021, não fui recontratada e infelizmente sofri um acidente. Posso recorrer ao INSS? Tenho direito ao amparo? Nesse caso, ao auxílio-doença, auxílio-acidente, professor Paulo Bacelar? Luciano, ela teve, se ela trabalhou até 2020, ela está como qualidade segurada, né? E se ela 2021 ela não foi contratada, mas mantém a qualidade segurada dela se ela trabalhou até 2020. Possivelmente o benefício pode ter sido indeferido pela questão da perícia médica ou pela questão da qualidade de segurada. Ela precisa ver qual é o motivo do indeferimento primeiro, para depois solicitar um recurso ao INSS. Vamos à região dos Sertões de Crateús, Cátia, em Novo Oriente. Gostaria de saber, pois tenho Alzheimer, se posso ter direito a 25% sobre o valor da aposentadoria. Luciano, só pode ter direito a 25% aquelas pessoas que foram aposentadas por invalidez. Se ela foi aposentada por idade ou por tempo de contribuição e tem Alzheimer, aí infelizmente não tem direito a esse acréscimo de 25%. Rosana, na região metropolitana do Cariri, ouvinte da FM 106.5, em Juazeiro do Norte, com a seguinte dúvida, professor Paulo Bacelar. Gostaria de saber como é que a mulher gestante de alto risco recebe o pagamento de carteira assinada, porque vai fazer um mês que eu estou em casa, relata a Rosana, e a pastora disse que eu ia receber pelo governo. Ela disse que meu pagamento iria cair no começo de agosto. Você poderia me explicar como é essa situação? Minha gestação é de alto risco. Ela disse que não precisava laudo. De jeito nenhum. O que é que eu faço? Responda, professor Paulo Bacelar, Rosana. Olha, eu respondo que você não deve ouvir pessoas que não são da área. Uma pastora tem todo o meu respeito pela questão religiosa, mas não pode dar informações que não sabe. Ela pode prejudicar essas pessoas que elas estão orientando sem conhecimento. Então ela está dizendo aqui que não tem que se preocupar, que o benefício vai cair, que ela não precisa apresentar laudo médico. Isso não tem sentido, né? Então a pessoa deve procurar um especialista na área, né? E também ver se foi requerido algum benefício, porque a pessoa que tem uma gestação de alto risco, ela tem direito a pedir o auxílio-doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, até a data do óbito. Ela vai receber esse auxílio-doença antigo até a data do óbito, até a data do parto, né? Desculpa, até a data do parto daquela criança, e aí a partir dali ela vai receber o salário maternidade, que é pago pela empresa, a empresa que vai pagar esse salário maternidade, porque ela é empregada, segundo as informações da ouvinte. Então ela deve procurar informações com pessoas especializadas na área e não pessoas que dizem estar ajudando, mas às vezes podem prejudicar. Dúvidas do Carlos em Fortaleza. Meu pai recebe pensão urbana da minha mãe. Ele se aposenta este ano por tempo de serviço. Agora acompanhe a pergunta, professor Paulo Bacelar. Quando meu pai se aposentar, ele vai perder essa pensão?
Não vai perder a pensão, mas ele vai ter, se os dois benefícios forem valores maiores do que o salário mínimo, eles vão poder ser acumulados, mas um dos dois irá ser reduzido por causa da acumulação. Ela fica e opta pelo benefício maior, de maior valor, e aquele de menor valor será reduzido. Agora, só será reduzido se os dois forem valores com valores maiores do que o salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, o Anderson não disse em que cidade se encontra, mas vai a pergunta porque o esclarecimento pode ser importante para muita gente. O Anderson diz: recebo o BPC, minha deficiência é congênita, corro o risco de perder o benefício? Não, Luciano, enquanto ele mantém a incapacidade, mantém as condições que geraram o direito ao benefício, ele não vai perder. Bom dia a todos que fazem este programa, que é uma verdadeira escola de tirar dúvidas. Valeu, Carlinhos. Aí vem a pergunta dele com a dúvida, professor Paulo Bacelar. Quero tirar uma dúvida. Está acontecendo um verdadeiro desrespeito com os beneficiários requerentes do INSS. A gente anexa os documentos no momento que gera o requerimento, depois de 60, 90, 150 dias, aparece exigência, anexar e enviar. A gente faz novamente e altera para pendência. Explique-me o que fazer. Professor Paulo Bacelar, você conhece bem essa história e pode dar uma resposta que seja até convincente para o Carlinhos em São João do Jaguaribe. Luciano, isso está acontecendo realmente. O ouvinte aí está em toda razão de reclamar. Agora, por quê? Porque o INSS fez um acordo com o STF de cumprir os prazos legais que foram acordados num acordo entre o INSS e a Justiça. Para manter esse prazo, o que é que o INSS faz? Emitem cartas de exigências robotizadas, quer dizer, não é o servidor que está fazendo isso, é automático, para dizer que está mantendo o prazo para dizer que está mantendo os prazos que foram acordados. Acontece, Luciano, que esses prazos são feitos, esses acordos são feitos entre o presidente do INSS e o Poder Judiciário, sem a presença da OAB, sem a presença de advogados, de pessoas que são interessadas no caso e que não podem opinar, né? Então eles fazem esse acordo e também eles não fazem um acordo que possam ser cumpridos, porque ele não tem nenhum acordo que eles façam que eles combinem com os servidores do INSS na base, porque os servidores não vão aumentar os servidores de uma hora para outra. Então como é que eles vão cumprir? Vão dizer que vão cumprir os prazos, se não tem servidor para cumprir esses prazos, né? Concurso público a gente não sabe se vai fazer, a gente não tem notícia. Então, o que é que acontece? Eles fazem os acordos lá de cima para baixo e para poder burlar esse tipo de acordo, eles emitem carta de exigências indevidas, automáticas, para passar a valer o prazo dali para frente. E outra coisa, esses prazos, essas exigências, quando são informadas, como ela disse, exatamente, são de documentos que já estão no processo. Então, a pessoa vai perder mais tempo, vai juntar novamente e aí ficar com essa insatisfação que o Carlinhos nos relatou agora. E os beneficiários da Previdência Social têm toda a razão, porque há também outro aspecto, professor Paulo Bacelar. Essa resposta parece ser uma resposta técnica, genérica, que é dada para a maioria dos beneficiários que fazem reclamação como se fosse sem diferenciar qual é o problema, qual é a reivindicação, qual é a demanda daquele beneficiário. Lamentável. Daniel, Quixadá. Ainda tem outra coisa. Quando o servidor for pegar no processo e verificar que falta alguma documentação diferente daquela que foi robotizada, como você disse, que é padronizada, né, para todos os benefícios, sem diferenciação, vai acontecer que o servidor vai ter que emitir uma nova exigência. E aí trazer um novo transtorno para aquele segurado que já juntou aquela documentação, já sofreu o pedido de exigência e agora vai ter que sofrer um novo pedido de exigência mais uma vez. Agora, dúvida do Daniel em Quixadá. Minha mãe é agricultora desde que nasceu e já está com mais de um ano que pediu ou deu entrada com os papéis solicitando a aposentadoria junto ao INSS. Esperou mais de 7 meses e agora veio a resposta. Pedido negado. Qual é o conselho que ele pede para o Daniel, professor Paulo Bacelar? Se ele está indeferido esse benefício, ele precisa procurar aí um especialista para analisar o caso e recorrer ou à junta de recurso, né, ao Conselho de Recursos da Previdência Social, que é um recurso administrativo, ou procurar diretamente a Justiça Federal para poder entrar com um pedido de uma ação judicial contra esse indeferimento. Prepare a calculadora para responder ao Ricardo em Crato, ouvinte da FM 106.5. Tenho 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. E a pergunta, professor Paulo Bacelar, quando irei me aposentar?
65 anos de idade, com certeza, Ricardo, você vai ter que esperar um pouquinho mais. Fabiana, em Fortaleza, sou viúva e tenho um filho de 2 anos de idade com autismo. Gostaria de saber se tenho direito a algum benefício. Se ela é viúva e não recebe pensão por morte, esse benefício não tem, ou ela não é aposentada, ou não tem renda familiar per capita maior ou igual a 1/4 do salário mínimo, ela pode dar entrada no BPC desse filho e o autismo tem sido considerado como deficiência de longo prazo e pode ser que ela consiga um BPC para ele. Vamos voltar à região do Vale do Jaguaribe, Cibele, em Limoeiro do Norte. Sou agente de saúde há 30 anos e tenho 62 anos de idade. Gostaria de saber quanto tempo falta para eu me aposentar. Já não está na hora da Cibele bater a porta do INSS e receber essa boa notícia, professor Paulo Bacelar? Perfeitamente, Luciano, mais do que na hora, né? Inclusive ela vai ter aí, quando a gente sempre dá um exemplo aqui, né? A aposentadoria, ela é 60% do tempo, da média de contribuições desde 94 e vai ter 2% a mais do que ultrapassar os 15 anos de contribuição. Então, se ela tem 30 anos de contribuição, ela tem 15 anos a mais, 15 vezes 2, 30%. Vai ter 30% mais 60%. Então, ela vai se aposentar com 90% da média de contribuições desde julho de 94, com 62 anos de idade. Então, terá um valor de uma aposentadoria bastante significativa. Se ela contribuiu com valores acima do salário mínimo, ela terá direito à aposentadoria com 90% dessa média. Cibele, a notícia é boa, então toma um café gostoso nesta manhã de sábado, porque aí é preparar os documentos e bater a porta do INSS na segunda-feira. Cíntia, em Maranguape, sou professora e tenho 45 anos de idade. Falta muito tempo para eu me aposentar? Ela precisa ter 25 anos de contribuição como professora para poder se aposentar. E com que idade, professor Paulo Bacelar? Aí vai depender da data que ela completar os 25 anos, mas em regra é 55 anos de idade. E qual a resposta para Carla em Tururu, que tem 32 anos de contribuição e 60 anos de idade? Cara, ela precisa ter aí uma análise mais apurada, porque se ela tem 32 anos de contribuição, ela já pode até já ter direito à aposentadoria, mesmo ela não tendo 62 anos de idade, porque ela pode já estar nas regras e já ter sido beneficiada com as regras de transição da reforma da Previdência. Então, se ela faltava menos de 2 anos para atingir os 30 anos de contribuição em 13 de novembro de 2019, ela precisaria ter um pedágio de 50%, que daria um ano e pouco. Então, se ela já tem 32 anos de contribuição, ela já pode ter direito à aposentadoria por idade, ou por tempo de contribuição, com as regras anteriores à reforma, mas para isso precisaria calcular para ter um valor definitivo, uma data definitiva para ela poder se aposentar. André Ribeiro, em Fortaleza. A minha sogra tem uma aposentadoria e uma pensão. O filho dela tem problemas mentais. Ela pode ser responsável pelo filho? Pode sim, Luciano. Ela pode, se ele tiver um benefício, ela pode ser responsável, representante legal dele. Maria, em Aratuba. Pois não, professor Paulo Bacelar? É o filho dela, né? Então, eu pensei que era um neto dela, mas é um filho da sogra, né? Do André. Então, é filho, então ela tem direito a ser representante legal como tutora nata, né? Sem prejuízo à aposentadoria e à pensão que ela já recebe hoje. Perfeito. Mais uma dúvida agora da Maria em Aratuba. Botei minha aposentadoria em setembro de 2020 e o pedido foi negado. Tenho todas as provas do exercício da atividade agrícola. Botei nas mãos de um advogado e o juiz já negou meus papéis 2 vezes sem nenhuma audiência. Queria saber se o juiz pode negar sem uma audiência. Eu só tinha quase 1 ano de carteira assinada. Não é comum, Luciano. Pode ser que ele não tenha julgado o processo, porque sem audiência ele pode ter extinto o processo sem resolução de mérito. O que é extinto o processo? Não ter julgado por falta de alguma documentação. Porque ele pode ter a certeza de que ela não é agricultora com a documentação, mas mesmo assim ele ainda marca a audiência para poder ouvir ela e as testemunhas. Porque o que dá direito à aposentadoria rural, Luciano, num processo judicial, é o conhecimento que a pessoa tem da atividade rural. Então, o juiz vai perguntar todas aquelas perguntas sobre a agricultura e se ele vê que ela responde com fidelidade, responde com segurança, mostrando conhecimento da agricultura, então, mesmo que falte documentação, ele aposenta aquela pessoa. Então, se ele julgou 2 vezes, como ela disse, sem audiência, pode ser que o processo não esteja sido
julgado o mérito, e sim extinto sem resolução de mérito. Professor Paulo Bacelar, e nesse período da pandemia que nós não tínhamos audiências presenciais, como ficou a situação de quem entrou na Justiça Federal para pedir algum benefício junto ao INSS? Tecnologia, Luziano. As audiências foram marcadas através dos sistemas online, né, por celular ou pelo computador. E eu já fiz audiência, por exemplo, com a minha cliente numa cidade, a testemunha numa localidade, na casa, a testemunha em outra casa, em outra localidade, lá com seus familiares lá, e eu no meu escritório ou em casa, fazendo audiência também online. E é bem possível fazer isso, e tem dado certo. Alguns casos, os juízes conseguem perguntar e as pessoas conseguem responder. O difícil é quando a pessoa é muito humilde, mora na zona rural mesmo, em algumas localidades onde não tem internet, onde também a pessoa não tem um celular, a pessoa que possa auxiliar com os aplicativos de celular. Mas é bem possível fazer as audiências virtuais, e muitas foram concedidas assim. Você que acompanha o Jornal Alerta Geral pelo rádio ou pela internet, muitas vezes tem uma dúvida. Aí, de repente, você ouve um conselho do professor Paulo Bacelar e aparece aquela necessidade de algum esclarecimento sobre benefícios da Previdência Social. Então, é só mandar a mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 085-99273-4353. A Laíse, Novo Oriente. Sou microempreendedora e pago para me aposentar com um salário. Tenho 54 anos de idade e queria saber como faço para pagar e me aposentar com 2 salários. Ou seja, professor Paulo Bacelar, ela quer pagar mais na expectativa de ter uma renda melhor e maior. Luziano, o microempreendedor individual só se aposenta com um salário mínimo. Ela teria que fechar essa empresa, sugestão, fechar essa empresa e pagar como autônoma. E aí, como autônoma, ela poderia fazer uma contribuição maior, mas não adianta pagar apenas sobre 2 salários mínimos, porque, como eu disse, a aposentadoria vai ser 60% da média para quem contribuiu por 15 anos. Então, para ela ter uma aposentadoria no valor de 2 salários mínimos, ela precisaria pagar 3, 4 salários mínimos, dependendo do caso, dependendo do tempo também que ela vai pagar. Então, ela precisa fazer, nesse caso, Luziano, um planejamento previdenciário, né, contratar um advogado previdenciarista que faça planejamento previdenciário, para ela poder se planejar e poder ter essa aposentadoria no futuro do jeito que ela quer. Professor Paulo Bacelar, Francineide em Jaguaretama, ligada na FM 98.5. Tenho 26 anos de serviço público na prefeitura da minha cidade. Sou auxiliar de serviços gerais e tenho 53 anos de idade. Quantos anos ainda falta para eu me aposentar? 53 anos de idade, pelas regras atuais, hoje se aposentaria com 61 anos e 6 meses. É isso, professor Paulo Bacelar? Mulher, né? Então, Mulher. se ela tiver em 2021, ela se aposentaria com 61 anos. 61 e 6 meses em 2022 e 62 anos a partir de 2022 em diante. Então, ela precisa ter aí os anos, a idade de 62 para poder se aposentar. É continuar contribuindo e esperando o tempo que falta para pedir a aposentadoria. Josena em Mauriti. Tenho 40 anos e sou agricultora. Sofro com dores de cabeça muito fortes todos os dias. Tomo remédio e não passa a dor de cabeça. E quando vou para a roça, não dou conta de trabalhar com tanta dor. Será que eu consigo algum benefício? É possível, professor Paulo Bacelar? Aquele caso que eu disse, Luciano, sempre você pede primeiro o atestado médico, um laudo, para mostrar a sua incapacidade para o trabalho, e dali para frente você pode pedir o benefício. Se tem atestado médico mostrando a sua incapacidade, a possibilidade de ter um benefício é bem maior. E aí, como ela é agricultora, tem os documentos da agricultura para poder juntar no dia do pedido. O relato é longo da Maria em Aracati. Hoje tenho 55 anos de idade e aos 35 eu fui diagnosticada com uma doença degenerativa na visão. Com essa doença eu fiquei impossibilitada de trabalhar. Corri atrás do BPC e consegui o benefício por 3 anos ou 3 anos depois. Na época eu era divorciada, agora eu casei e meu esposo ganha mais de um salário mínimo, recebe na faixa de 2 salários mínimos. Hoje meus filhos são maiores de idade e vivem por conta própria. Queria saber se quando eu for fazer meu cadastro único ou atualizar os dados cadastrais, vou perder meu benefício. Eu moro na zona rural e pago ITR. Queria saber se eu perdendo o BPC
posso dar entrada na minha aposentadoria? Que pergunta bem elaborada aqui pela Maria e vai merecer, Maria, uma resposta técnica e bem completa do professor Paulo Bacelar. Luciano, em primeiro lugar, ela precisa realmente atualizar o CAD único e ele, como ela é casada com ele, precisa estar no CAD único e a renda dele vai estar no CAD único. Ela vai perder, sim, o BPC dela se o INSS fizer uma revisão do benefício. O benefício tem sido feita, revisões, né? O INSS tem chamado, né? Que é o chamado pente fino, e tem feito essas revisões. E a partir da data que ela teve essa renda maior na sua renda familiar, ele vai passar a ser irregular e o INSS vai cobrar, vai fazer cobrança administrativa desses valores recebidos do BPC dela desde essa data da alteração da renda familiar. Então as pessoas devem ficar conscientes que se alterou a renda familiar do BPC, da pessoa que recebe BPC, ele passa a ser irregular daquela data em diante e o INSS fazendo uma revisão, ele pode cobrar os valores que ela recebeu desde essa data. Sobre a questão da agricultura, não, porque ela não pode se aposentar como agricultora porque ela está recebendo o BPC e quem recebe o BPC não pode trabalhar. Na verdade, ela poderia pedir agora, Luzenor, o benefício do auxílio inclusão. O que é o auxílio inclusão? Ela ter a cessação do BPC que ela recebe, deficiente, e receber R$500 por mês, que é meio salário mínimo, né, 550 por mês, que é o chamado auxílio inclusão, que foi agora editado ali pela lei 14.176, agora recente de 2021. E que começa nós a até valer, já falamos, Paulo Bacelar, nós a até partir já de falamos, novembro. Exatamente, até falamos aqui no programa. Então ela vai poder pedir esse auxílio inclusão, que é a melhor saída para ela, porque se ela for revisar realmente esse benefício, ela vai perder e vai ser cobrado os valores recebidos desde a data do seu casamento. Antônio Pereira, de Canindé, ligado na FM 89.5. Ele primeiro diz o seguinte: sou fã de vocês. Valeu, Antônio. E aí vem a pergunta. Tenho uma neta e a mãe dela faleceu. Ela tem direito a algum benefício? Ela tem 11 anos e o pai dela não tem renda. Nessa situação, professor Paulo Bacelar, pensão somente quando há contribuição de quem vem a óbito. Exato. Então, se a mãe dela é segurada da Previdência, a mãe da criança, né? É segurada da Previdência, ela terá direito à pensão por morte. Se ela não estava contribuindo, aí não tem como ter direito à pensão. Agora, o caso dela, se ela for criada pela avó, vamos dizer que ela daqui para frente seja criada pela avó e a avó venha a falecer, ela terá que ser a menor sobre guarda. Então, a avó precisa se preocupar em entrar com ação de guarda ou de tutela para que essa neta, no futuro, tenha direito à pensão, no caso, se a avó vier a falecer. Vamos em Itatira, onde o Emanuel está também ouvindo o Alerta Geral pela FM 89.5. Minha mãe é professora e começou a trabalhar em novembro de 1997. Fora isso, tem mais 2 anos de carteira assinada pelo INSS. Também é deficiente física, com 59 anos de idade. Pergunto ao doutor quando ela poderá se aposentar e se esse benefício terá valor integral. Aí ele acrescenta, os 2 anos de carteira assinada também estão como professora, ou seja, professor Paulo Bacelar, 26 anos de contribuição no magistério. Pois é, Luciano, nesse caso dela, ela já teria direito a se aposentar, porque a regra de transição já dá 25 anos e 55 anos de idade, ela já teria. Agora, ela não terá o direito à aposentadoria integral para professor, porque é 60% do valor da média de contribuições desde julho de 94, e com 2% a mais para cada ano de contribuição, que daria 80% da média, ela não teria direito à aposentadoria integral, mas tem uma informação aqui que é importante, Luciano. Ele avisa que ela é deficiente. Então, se ela estiver trabalhando com essa deficiência por mais de 15 anos, ela teria já a aposentadoria, não do professor, mas a aposentadoria da pessoa com deficiência, que também é 55 anos de idade. E aí, nesse caso, Luciano, seria aposentadoria integral. Seria aposentadoria de 100% do valor da média de contribuições desde julho de 94. Então, ela teria 2 opções: da aposentadoria do professor e a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, que é 55 anos para a mulher e 15 anos de contribuição no mínimo com deficiência. Então ela já tem, então teria direito às 2 aposentadorias e aí ela ficaria recebendo a aposentadoria melhor, de mais vantajosa.
A resposta, Emanuel, dada pelo professor Paulo Bacelar, com base nas suas informações, é uma grande notícia. Maria Gorete, em Icó, recebo o BPC e queria saber se quem recebe esse auxílio tem direito aos atrasados, igual aos aposentados, que também recebem atrasados. Tem direito à aposentadoria e ao BPC, tanto um quanto o outro, da data do requerimento. Então, se demorou da data do requerimento até a data do dia que você vai receber o pagamento, você recebe os atrasados da mesma forma. Antônia, em Camusim, eu queria saber o que faço com a minha menina para tirar o auxílio doença, pois ela é deficiente, tem problemas de saúde. Qual é a alternativa aqui para Antônia em Camusim, professor Paulo Bacelar? Ela tem que dar entrada no BPC, né? Ela disse que recebia aí o auxílio emergencial, que foi cortado. Então, ela tem direito a pedir esse BPC, a renda dela tem que ser cadastrada no Cade Único. Se for menor do que um quarto do salário mínimo, aí ela terá direito ao benefício. Vitor, também em Camusim, ouvindo pela nossa FM Liberdade. A minha avó tem 57 anos de idade, é agricultora, sofre de dores nas costas e tem 13 anos de contribuição. Ela já deu entrada no benefício. Ela tem direito à aposentadoria? 57 anos de idade, como agricultora, já tem direito pela idade, que é 55, só que precisa ter 15 anos de contribuição, não, mas 15 anos de comprovação da atividade rural. Ela precisa ter, Luciano, um documento pelo menos de 7 anos e meio atrás e um documento mais recente. Né? Isso pelo ofício circular de número 46, que é do INSS, que exige agora provas do meio da atividade rural. Então, ela precisa ter um documento lá atrás, de 7 anos e meio atrás, que é o que vai prejudicar, é o que vai dificultar a vida do agricultor daqui para frente. Mas aí, com 15 anos de contribuição de vínculo com a Previdência Social, a mulher trabalhadora rural tem direito à aposentadoria com 55 anos de idade. Não é isso, professor Paulo Bacelar? Depende. Se ela for agricultora, contribuinte individual agricultora, aí ela precisaria, por exemplo, se ela presta serviço para várias roças, onde ela trabalha e recebe diária e contribui como agricultora, ela se aposentaria com 55 anos de idade. Mas isso aqui na nossa realidade é muito raro, Zeno. Então, geralmente, a pessoa contribui com código de autônomo, né? Que é urbano. Então, ela passaria a idade de 60 anos. E nessa área 62. também tem outra pergunta agora da Antônia, em Santa Quitéria, ouvinte da FM 97.3. Queria saber se tenho direito à minha aposentadoria com 55 anos de idade, pois já tenho 44 anos, sendo que não tenho mais nenhuma prova que sou agricultora, mas já contribuí para o sindicato e tirava semente do hora de plantar, e minha DAP venceu. O que eu faço? Nesse caso, professor Paulo Bacelar, pelo relato, a Antônia tem contribuições, tem vínculo com a Previdência Social, tem hoje 44 anos de idade, tem um tempo bom pela frente que pode se vincular à atividade agrícola e garantir lá na frente a aposentadoria com os 15 anos de vínculo de segurada da Previdência Social e aos 55 anos de idade pedir a aposentadoria. Esse é o caminho? Pois é, ela tem DAP, ela tinha DAP, mas venceu, mas ela deve ter informações dessa DAP, né? E ela deve procurar aí atualizar a DAP e ter provas daqui para frente que ela pode ser que quando ela tiver 55 ela consiga. Professor Paulo Bacelar, a Maria em Pentecoste diz que tem 41 anos de idade, paga sindicato rural há 1 ano e pergunta se tem direito ao auxílio doença, porque apresenta problemas de coluna, hérnia de disco, bico de papagaio e também é epilética, toma remédio. Nesse caso, com essas condições, o INSS pode conceder um benefício previdenciário? Pelas essas informações, primeiro, precisa ter atestado médico e laudo comprovando essa incapacidade dela. E segundo, pagar o sindicato por 1 ano não quer dizer nada. Se ela só fez o pagamento do sindicato, ela com certeza ela não vai ter direito a nenhum benefício. Ela precisa comprovar que exerceu atividade rural por esse período. E para finalizar a nossa conversa aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, a última pergunta é de Maiara Cascavel, ouvinte da FM agora 107.5. Eu sou aposentada e a minha mãe pega meu dinheiro desde 2008, tenho 2 filhas. Posso passar o benefício para o meu nome? Quando falo em fazer isso, ela me ameaça. Qual é a saída aqui para Maiara, professor Paulo Bacelar? Será que é aposentadoria ou é um BPC?
Não, Luciano, possivelmente é um BPC e ela teve direito quando era menor de idade ainda e a mãe ficou como representante legal, né? Mas só que a partir de 18 anos ela pode requerer que o benefício seja em nome dela. Ela precisa fazer isso através do Meu INSS, na própria senha dela, no sistema dela, do Meu INSS, ela faz o pedido de alteração de representante legal, quer dizer, exclusão de representante legal. Ela faz um pedido por escrito e junta nesse site, né, do INSS, do Meu INSS, e o servidor irá excluir o representante legal e colocar ela como titular. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político, professor Paulo Bacelar, enriquecedor este programa para você, ouvinte internauta, com tantas informações preciosas, esclarecimentos seguros para quem precisa dessa informação para pedir ou manter benefício da Previdência Social. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado. Obrigado a você, Luciano, pelo convite. Estarei aqui sempre à disposição. Muito obrigado a todos os ouvintes que mandam perguntas. Estarei aqui mais uma vez, se Deus quiser, no próximo programa. E para você, ouvinte internauta, fica o recado. Anote o nosso WhatsApp, é o 085 99273 4353. Mande a sua pergunta e espere o esclarecimento aqui. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço.